somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fairtrade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do InTalks. Eu sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Spaces do Brasil, host do InTalks. E hoje, para falar de como ampliar a diversidade no audiovisual e um InTalks do bem, live do bem, a gente tem o prazer de receber a queridíssima Maria Gal, ela que é apresentadora, atriz, criadora de conteúdo audiovisual, colunista na Vogue. Seja muito bem-vinda, Maria, ao nosso InTalks de hoje. Bom dia, Thiago. Obrigado pelo convite. Uma honra imensa estar aqui falando com você e com o público, né, de um tema que é tão importante, tão necessário que as pessoas se conscientizem a respeito. Então, para mim é uma grande honra. Obrigada pelo convite.
Muito obrigado pela presença. Diversidade e inclusão, que é um dos pilares do Intalks, a segunda live do Intalks, na história do Intalks, já trouxe essa bandeira da diversidade e inclusão para cá. Então, hoje, muito legal o tema. Você que está do lado aí, pode acompanhar essa live multicanal. Estamos ao vivo em vários perfis no LinkedIn e também no YouTube. Você pode acompanhar na sua plataforma preferida. Vamos começar a nossa interação com todos vocês. Comentem de onde estão assistindo, a cidade, o bairro, o estado. Tá de casa, tá do escritório, tá na praia, tá trabalhando, tá de férias, né? Comenta pra gente aí, né? Para a gente poder conhecer um pouquinho mais de vocês. Mandem suas perguntas nos comentários. Aí vem aquelas dicas de ouro aqui do Intalks, né? Quando for mandar uma pergunta para o pessoal que está no LinkedIn, vamos explorar todo o potencial da plataforma. Então, use o @ marque, né? Marque a Maria, marque o Intalks na sua pergunta para a gente poder monitorar as perguntas. Também quer trazer algum amigo aqui para o bate-papo? Use o mesmo @ marca o amigo, que automaticamente ele vem para cá. Pessoal que está no YouTube, não precisa só mandar sua pergunta aí, não tem essa funcionalidade no YouTube, mas você pode mandar sua pergunta que a gente também está acompanhando do lado de cá. Não esqueçam de compartilhar a live, né? E deixar também o seu like aí. Agora é o melhor momento para você compartilhar a live, a gente poder trazer mais pessoas aqui para o nosso bate-papo. Lembrando a todos também que todas as lives do Intalks são posteriormente traduzidas para Libras, a língua brasileira de sinais, e também incluídas legendas em português, e elas voltam a ser repostadas na íntegra no YouTube do Intalks e da Regos Brasil, tá, pessoal? Então, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade no mundo dos negócios, joga ele lá para o YouTube, né, onde ele vai poder acompanhar esse conteúdo com acessibilidade. Então, já sabe, né? E quem não segue ainda, siga o Intalks. Já são quase 250 entrevistas aqui ao vivo, onde passaram as principais personalidades do país, onde a gente trouxe nesse canal, criado no começo do ano passado, e que já está celebrando aí quase 4 milhões de visualizações aí durante este período. Chega de falar da gente, vamos falar da nossa convidada hoje aqui, querida Maria Gal, ela que é apresentadora, atriz, criadora de conteúdo audiovisual, nascida em Salvador, é uma personalidade em ascensão, como vocês vão perceber pelo bate-papo que a gente vai ter com ela aqui. Ela foi ganhadora do prêmio de melhor atriz pelo Festival de Cinema de Madrid, ela vai contar tudo pra gente. Sua trajetória profissional conta com uma experiência diversa em vários nichos culturais diferentes, né? Além de tudo que eu já apresentei, ela também é produtora e colunista da revista Vogue sobre o tema diversidade. E, além de tudo, né, a representação de uma mulher forte, que luta pelos espaços, né, e possui um perfil multifuncional. Está aqui hoje fazendo aí esse quadro com a gente no Intalks. Maria, posso pedir para você começar apresentando a sua história um pouquinho para o pessoal, contando a sua trajetória, né, a sua história de vida, e aí a gente começa a partir daí? O que você acha? Tá bom, perfeito. Bem, aí como você falou, nasci em Salvador, né? E a minha vida artística começa em Salvador. Então, eu comecei a fazer teatro lá há 22 anos. Só que eu comecei a fazer teatro num local que chama Teatro Vila Velha e com um grupo que já falava sobre a questão racial há 30 anos, que é o Bando de Teatro Lodum. Então, acabou que esse tema da representatividade fez parte da minha história desde o meu início de carreira. Enfim, depois eu migrei para São Paulo, né? Morei 10 anos em São Paulo, fiz vários espetáculos para fora do Brasil, trabalhei com grandes diretores como Zé Celso, estudei na Escola de Arte Dramática da USP, enfim. E depois de 10 anos eu acabei migrando para o Rio de Janeiro, e aí eu comecei a focar mais em audiovisual. Né, não só como atriz, mas também começando a desenvolver projetos, produzir conteúdos para audiovisual. Então, falando rapidamente, essa minha trajetória é isso. Além disso, como você falou, né, eu tenho uma coluna que fala sobre diversidade na Vogue Gente, e tenho uma produtora que chama Maria Produtora e que tem essa missão de produzir filmes, séries, conteúdos para mídias digitais e programas de letramento que dialogam com o tema da representatividade negra, né? Sou criadora de conteúdo, tenho no Instagram, a gente já tem aí mais de 700 mil seguidores, juntando aí as redes, enfim. Então, é isso. Muito bom. Deixa eu aproveitar, vou fazer um pouquinho diferente dessa vez. Eu já vou mostrar os sites da Maria Gal logo no começo, aqui geralmente eu mostro no final da live, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente.
Vou trazer aqui já para vocês conhecerem o site mariagal.com.br, Gal com L, né? Você vai conhecer aqui um pouco mais do trabalho da Maria, conta sobre ela, sobre a Maria produtora, a trajetória dela, um pouco das palestras e tudo dela. Quem quiser acompanhar também a Maria no Instagram, pode encontrar a Maria Gal Real, ela está marcada nos nossos stories lá, também vai acompanhar um pouco mais do trabalho da Maria aqui nas redes. Então, hoje fiz um pouquinho diferente, Maria. Geralmente eu mostro no final, mas agora já vamos começar quente. No LinkedIn também, quem quiser acompanhar a Maria, ela também está presente na plataforma do LinkedIn e vocês podem conectar com ela, né, e seguir todo o conteúdo dela aqui nessa plataforma profissional do LinkedIn. Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sentiu uma migração, por exemplo, quando você dá uma palestra, quando você vai no mercado B2B, né, no mercado empresarial, e levanta essa bandeira para palestrar e para falar sobre essa necessidade que precisa ter de criar essa cultura de diversidade, né? Isso geralmente vem com embates, muitas vezes vem com uma certa dificuldade de fazer essa transição, muitas vezes, de quem está no foco ali do audiovisual e entrar no mercado B2B. Você sentiu esse embate? Como foi essa sua adaptação para isso? Olha, está sendo, né? Porque, assim, a produtora, apesar de já existir há algum tempo, eu nunca foquei tanto nela como eu foco de um tempo para cá, do ano passado para cá, por conta da pandemia, né? Eu estava gravando uma novela no SBT, gravando a segunda fase da novela, enfim, e até que veio a pandemia e a gente teve que parar as gravações, então, com toda essa questão, acabou que eu migrei realmente na produtora. E aí a gente tem feito reuniões, assim, diariamente. E aí eu estava até falando ontem, gente, parece que eu trabalho muito mais em home office, nas reuniões, do que quando eu gravava, porque é aquilo, né? É uma reunião atrás da outra, trabalho intelectual, esse trabalho que a gente faz em relação ao tema da diversidade, né, em todas as nossas pautas, em todas as nossas reuniões, então acaba que exige também, né, desse trabalho intelectual. Então eu digo que já estou com saudade de voltar a gravar, porque olha, realmente é desafiador. Imagino, está sendo desafiador, né? Acho que para todo mundo. Quem não acompanhou, ou quem acompanhou, né? Acho que nessa pandemia todo mundo teve muita oportunidade de assistir série e tudo mais. Para quem acompanha lá no Netflix, na série 3%, né? A Maria participa lá. Eu lembro de ter visto a Maria lá e depois de ter feito o link, né, com os outros trabalhos da Maria. Muito legal. Maria, vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar no tema, perdão, deixa eu dar um alô aqui para a audiência. Olha que legal. Temos o querido Mark Tawil com a gente aqui no YouTube. Como assim? Um dos maiores influenciadores do LinkedIn está no YouTube, Mark? Me explica. É hipocrisia que fala? Não, brincadeira. Mark já gravou na Regos um piloto com ela, com a Elisa. Tá aí, um grande abraço para a Elisa, obrigado. Aqui também, ó, Priscila mandando, Maria Gal maravilhosa. Ela é mesmo, gente, olha só. Quem mais mandando aqui, ó, Carolina de Aguiar Gomes, Carol Aguiar também mandando mensagem. Muita gente mandando aqui mensagem. Daqui a pouco eu trago o pessoal um pouquinho mais, Marina Constantini. Todos os comentários de vocês, continuem comentando e respondam as perguntas. Vou começar pela pergunta que eu vou jogar para vocês aqui, né? Como é que vocês acham que a gente está de diversidade nas empresas? Será que a pandemia trouxe a necessidade das empresas, além de desenvolver empatia, implementar diversidade de vez? A gente muito fala hoje em dia, né, Maria Gal, de ESG, né? De que as empresas têm que ter uma preocupação com o meio ambiente, a social, a diversidade, governança, e acontece que muitas empresas não necessariamente têm isso como pilar, né? Não tem a diversidade como um pilar do dia a dia, né? Então, eu queria saber de você, que está do lado aí da audiência, comenta a sua experiência e o que você acha que as empresas estão fazendo para implementar a diversidade. E aí eu vou pedir para a Maria entrar no nosso tema, né? Vamos falar um pouquinho de diversidade no nosso país, né? Por que é o momento da gente abrir essa discussão e trazer esse tema para dentro das empresas? Maria, o que tem de diferente agora com essa pandemia que não tinha no passado? Ai, muito boa essa sua pergunta, porque essa é uma pauta que o movimento negro já fala desde sempre aqui no Brasil, né? Mas eu costumo dizer que após o assassinato do George Floyd, o ano passado, realmente abriu-se um portal sobre esse tema no mundo, né? Não só no Brasil. Mas ainda
pensando em Brasil, ainda estamos assim, no início de uma caminhada, né? A gente se reúne, como eu falei, diariamente com as empresas para falar sobre esse tema em relação à diversidade e audiovisual, o que as empresas podem fazer nesse sentido. Mas o que a gente tem percebido, que eu sempre pergunto no início, né? Como é que está, qual o momento da empresa sobre o tema de representatividade negra? E aí, a partir dessa resposta, que aí a gente começa a falar dos projetos, enfim, de possibilidades que a gente pode fazer. Então, o que eu tenho sentido, assim, é que a maioria das empresas estão ainda no início de uma caminhada, né? Porque, de fato, a gente saiu de um momento em que uma boa parte do país ainda acreditava no mito da democracia racial, né, não somos racistas, e ainda estamos falando de uma bolha, né, de quem já está se movendo ainda é uma bolha, mas a gente está saindo disso para uma dura realidade que é combatida há muito tempo pelo movimento negro, né, que é essa questão do racismo e do racismo estrutural. Então, eu tenho percebido isso, que as empresas estão ainda no início, né? Mudar uma cultura, obviamente, não é do dia para a noite, obviamente, mas elas estão no início, né? No início de uma caminhada. E o mais interessante, que eu também tenho percebido, aliás, duas coisas. Uma é que os próprios investidores hoje, não só a sociedade, né? Os próprios investidores hoje também já cobram das empresas que eles investem a questão da diversidade, né? Justamente porque já tem aí várias pesquisas que mostram que diversidade também é uma vantagem competitiva, além da questão social, obviamente. E um outro ponto é que algumas empresas também já têm sentido que é importante que o CEO, os grandes líderes dessas empresas, se mobilizem e se reeduquem, né? Que tenham programas de letramento sobre a temática racial. Né? Porque não adianta alguém numa função abaixo querer implantar alguma coisa se os grandes líderes, se os grandes CEOs, os grandes executivos não tiverem aí o mínimo de empatia, de conhecimento, né, de letramento sobre esse tema que é tão urgente de mudança, que é essa questão de racismo. Tem um amigo meu que diz, né, que é o Silvio Almeida, um grande intelectual, professor, advogado, enfim, não há democracia sem tratar da questão racial. Esse é o fato. Não tem como haver democracia se a gente, de fato, não mover ações concretas em combate ao racismo estrutural que está aí na coluna cervical, né, da nossa cultura, da nossa educação, da nossa sociedade como um todo. Você sabe que você me trouxe uma lembrança, no começo de eu trazer a gente de volta aqui, no começo do ano passado, nesse episódio, inclusive, das vidas que importam, né, e do episódio lá do Black Lives Matter, tudo mais, eu fiz uma live de protesto no LinkedIn, aqui no Intalks. Eu fiquei 1 hora passando uma mensagem de protesto, devido, né, a tudo que estava acontecendo, e também corroborando com o movimento. E você sabe que eu recebi, Maria, muita, mas muita crítica de pessoas com a cabeça aqui, infelizmente, muito retrógrada, de pessoas me falando que LinkedIn não era lugar de protesto. Não sei se você concorda com isso. E eu, na época, eu consultei com a minha querida amiga, aliás, mandar um abraço para ela, Nina Silva, né, CEO do movimento Black Money. Minha amiga também, maravilhosa. Maravilhosa, sim. Falei, Nina, me ajuda aqui, a gente precisa entender. E ela falou, Thiago, bem-vindo ao que a gente passa todos os dias, né? Então, não é só isso, né? Parece que se a gente levantar essa bandeira do antirracismo, a gente está sendo militante, não é nada disso, ao contrário, já não dá mais para se posicionar como eu não sou, a gente tem que se posicionar contra e tem que exatamente militar contra o racismo. E aquilo para mim foi um aprendizado muito grande. Foi, inclusive, a gente teve uma reportagem sobre isso. É lógico que eu não expus as pessoas que me mandaram, eu devia ter, né? Mas não expus as pessoas que me mandaram aquela mensagem. Mas a gente discutiu muito sobre o tema. E a gente, a partir daquele dia, falou assim, olha, se tem uma das coisas que a gente nunca vai deixar de trazer no Intalks, é esses pilares, onde a gente pode ter de maneira aberta essa discussão. Você falou uma coisa tão importante, porque eu sempre falo aqui que, assim, se diversidade e inclusão estiver sentado no RH, nós temos um problema. Ponto. Porque
esse tema tem que estar sentado na cadeira do executivo. Tem que ser a primeira coisa que o executivo olha, tem que ser a primeira coisa que o presidente da empresa olha. Se ele acha que isso é um problema ou isso é uma solução do RH, nós já temos as empresas não vão para frente. E uma coisa que eu queria pegar até a tua opinião. Muitas empresas acham que tem que esperar ter 1.000, 2.000, 3.000 funcionários para se preocupar com a sua diversidade e inclusão. E eu sempre falo que é o contrário. Você tem que começar certo. Você vai montar uma empresa hoje, o Brasil está recheado de empreendedorismo, né? As empresas, agora com essa crise e tudo mais, muita gente abrindo empresa. Você já tem que começar certo. Você já tem que começar dando oportunidades iguais. Você já tem que começar sendo diverso e inclusivo. Você concorda com isso? Você acha que é um caminho diferente para os empreendedores pensar com diversidade e inclusão desde o dia 1? Claro, perfeito. Eu vou responder a sua pergunta, mas antes disso, deixa eu só fazer duas colocações em relação a duas coisas que você comentou, né? Sobre esse protesto que você fez no LinkedIn e que as pessoas contra-argumentaram aí. Porque, assim, o que acontece, Thiago? As pessoas não se dão conta que não se posicionar é uma forma de estar se posicionando a favor do racismo, né? Então, o não se posicionar já é um posicionamento. Das pessoas, muita gente não se dá conta disso. E até citar um fato curioso que aconteceu comigo também em relação a esse momento histórico, ano passado, eu faço parte ali de alguns grupos de WhatsApp, né, gente, né? E alguns dos grupos têm muitos artistas, intelectuais, a maioria branca, enfim. E parece que eu estava intuindo o que ia acontecer, porque eu tinha tido o assassinato do George Floyd, e eu coloquei, gente, vamos fazer uma campanha, somos todos antirracistas? E aí as respostas foram ou silêncio, ou não precisa, a questão do negro, da mulher, do pobre, é tudo a mesma coisa, não precisa falar sobre isso, enfim. Aí no dia seguinte, todo mundo acordou com suas telas pretas no Instagram, porque era o Blackout Tuesday. Então, só a partir desse momento que as pessoas começaram a perguntar o que era aquilo, a postar, quer dizer, essa, no mínimo, hipocrisia e até falta de letramento, né, de conhecimento, de consciência sobre a questão do racismo. Então, bate um pouquinho aí também que você comentou. Mas sobre a sua pergunta agora, né, se as empresas, mesmo pequenas, precisam se posicionar, precisam, né, ter ações concretas em relação à diversidade, isso é uma coisa óbvia, claro que sim, né, por vários motivos, não só pela questão social, mas até mesmo comercialmente falando, né, já está aí mais que comprovado que a diversidade é uma vantagem competitiva, há dados que mostram sobre isso. E outra coisa, eu tenho algumas das grandes empresas aí, têm uma parceria, estão aí, né, fazendo projetos, enfim. E aí, algumas delas têm adotado a política do seguinte, de que seus fornecedores vão ter um prazo para trabalhar a diversidade, né? E se não trabalharem diversidade, no ano seguinte, já não vão ser mais fornecedores dessas empresas. Quer dizer, que é uma forma legítima, né? E de estar trazendo a diversidade dentro da cadeia de produção dessas grandes empresas, né? Então, o que eu quero dizer é que esse momento é um caminho sem volta, realmente, não só no mundo, no Brasil, inclusive, né? Então, as pessoas têm que se posicionar, têm que tomar ações concretas, têm que se reeducar, né? E nada melhor do que até começar com programas de letramento interno, por exemplo, sabe? Se eu perguntar aqui, por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? Um dos projetos que a gente está desenvolvendo em fase de captação de recursos, se eu perguntar, por exemplo, quem conhece aqui Carolina Maria de Jesus? Dá um ok aí, quem conhece. Você conhece, Thiago? Não, de cabeça não. Eu não estou assistindo lá no YouTube, enfim, estou vendo só aqui a nossa... Estamos jogando. Vamos jogar a pergunta para o pessoal aqui. Eu estou monitorando, vamos ver quem conhece. A Carolina Maria de Jesus? O que a maioria está respondendo? Ainda não. Então vai vir. Tem um lagzinho de uns 30 segundos antes de todo mundo responder aqui, ó. A Jaqueline já mandou para a gente aqui, conhece Educar para Integrar. Ó, cadê? Carolina de Aguiar também, falando que conhece o trabalho dela. Que legal. Estou até feliz, porque assim, quando eu faço essa pergunta, a resposta geralmente é a que você me deu. As pessoas não conhecem,
né? E a gente está falando de uma das histórias mais importantes e impressionantes da literatura brasileira. Resumindo bastante, a história de uma mulher negra, semi-analfabeta, que tinha um sonho, que era se tornar escritora. E ela não só se torna escritora, como ela se torna best-seller, traduzida para mais de 40 países, mais de 14 idiomas, estudada muito nas universidades norte-americanas. Inclusive, recentemente, ela já é falecida, tá? Estou falando de uma história que aconteceu na década de 40, 50, 60, 70, enfim. Ela recentemente recebeu o título de doutora, honoris causa, enfim. Então, só para dar um exemplo do quanto a gente não conhece a nossa própria história negra no Brasil. Vou, inclusive, trazer aqui para o benefício da audiência, Maria, se me permite, aqui, ó, site onde vocês vão poder, na própria Wikipédia, a página inteira dedicada à Carolina Maria de Jesus aqui, com a história dela. O próprio Google homenageou no aniversário da Carolina, enfim. Então, só para dar um exemplo, sabe, do quanto que a gente não conhece a nossa própria história, e enquanto a gente não conhece, tem aí um grande desconhecimento sobre pautas raciais, sabe? Então, isso só para exemplificar do quanto é importante programas de letramento interno dentro das empresas, né? Isso aí, ó, muita gente mandando aqui, deixa eu trazer um pouquinho mais a interação com a audiência. A Alessandra Cesari mandando aqui, ó, a mensagem, o Hernandes concordando, a Carolina mandando hashtag orgulho, isso mesmo. Você perguntou assim se o pessoal conhece, não conhece, ó, acho que está meio a meio aqui entre conhece e não conhece no LinkedIn, tá? Então, há muita gente mandando aqui mensagem bacana. Continue participando, pessoal. Agora, Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Existem dados, assim, hoje sobre como está a posição dos negros dentro das empresas, etc. Tem alguma coisa que você queira compartilhar com a audiência nesse sentido? Eu vou querer compartilhar mais dentro desse mercado do audiovisual, tá? Porque esse é um mercado que abrange não só quem trabalha no audiovisual. Eu não sei se você sabe, se a audiência sabe, você sabia que o Brasil é o 5º país do mundo que mais consome audiovisual? Caramba! Você sabia? Você sabia? Não fazia ideia que era tão alto assim, né? Quinto, assim, o Brasil é um país populoso, então a gente supõe que sim, né? Mas quinto é um ranking, a gente não é a 5ª economia do mundo mais. É o 5º país que mais consome audiovisual como um todo, não só filmes, streamers, TV, mas também o audiovisual que a gente vê nas redes sociais, enfim. O que eu quero dizer o audiovisual faz parte da nossa cultura, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem, é um país tão potente audiovisual, a gente tem uma enorme invisibilidade negra. Se eu te perguntar de novo, eu perguntar para a audiência, quantos filmes ou quais filmes brasileiros vocês assistiram que te estampado uma atriz preta retinta no cartaz? Vamos ver o que o pessoal responde aqui. Tem um lagzinho, como eu te disse, Maria, de uns 30 segundos. Você pode continuar, daqui a pouco eu trago a resposta deles aqui. Tá bom. Então, quando eu faço essa pergunta, as pessoas geralmente ou demoram para responder, ou simplesmente realmente não respondem, e lembram assim, de algo muito pontual, ou simplesmente não lembram, não conhecem. Por quê? Porque, de fato, não existe. Quer dizer, não é que não existe, pouco existe, né? Tem pesquisas que mostram, a pesquisa até da própria Ancine, que é o órgão que rege o audiovisual, uma pesquisa de 2016, que mostra que atrizes negras estão em apenas 4,4% dos filmes produzidos no Brasil. Isso sem a gente comentar sobre a questão do colorismo, a questão dos estereótipos, enfim. Na função de produtores, roteiristas, diretores, muito menos, não faz nem a cozinha no gráfico, sabe? Então, eu gosto de espelhar, né, como é o mercado audiovisual, porque, na realidade, esse mercado também simboliza o mercado dos outros setores, entende? Então, o que a gente tem visto, assim, falando de novo, né, após o assassinato do George Floyd, abriu-se, né, muito para falar sobre esse tema. Ainda estamos no início de uma caminhada, as empresas estão começando a trabalhar ainda, mas ainda estamos a passos lentos, né? Eu diria que a gente está aí na década de 60, 70 dos Estados Unidos,
Porque por esse exemplo que eu te perguntei sobre cartaz de filmes brasileiros, por exemplo, se eu te perguntar de filmes norte-americanos, você vai lembrar de um monte, provavelmente. Né? E lá eles são apenas 13% da população. Então, a gente ainda está muito aquém da nossa realidade brasileira. Né? E é importante falar isso também por um outro motivo. Como já dizia, vou citar aqui o Abdias Nascimento, que foi um grande teatrólogo, ativista do movimento negro, ele já falava que a invisibilidade simbólica ela é tão cruel quanto o assassinato dos corpos pretos. Ela é tão cruel quanto a invisibilidade física. Por quê? Porque nos tira a possibilidade, inclusive, de sonhar, de acreditar que pode chegar em determinado lugar, que pode alcançar determinado posto em determinada empresa. Então, se a gente não se vê no audiovisual, não se vê em cargos de liderança das grandes empresas, fica mais complexo a gente chegar em determinado espaço, se a gente não tiver essas oportunidades, se a gente não tiver essas referências. Quantas CEOs negras a gente tem nesse país? Ontem eu estava conversando com um diretor executivo que trabalha nos Estados Unidos, brasileiro, e aí ele estava fazendo a gente está fazendo essa análise, né? Quantas pessoas negras a gente tem em cargos de conselho das grandes empresas? Como CEOs, como grandes executivos. Essa realidade representa a realidade brasileira? Claro que não. Então, ainda estamos assim, bem engatinhando, né? Você sabe que você trouxe um ponto, me lembrou uma passagem, uns 2 anos atrás, num grande evento, onde todos os palestrantes eram brancos. E eu questionei, né? Tipo, por quê? Primeiro que a gente tinha menos de 20% de mulheres e basicamente 0% deles eram negros. E aí a resposta do organizador do evento, um super evento, foi que eles tentaram, mas não conseguiram encontrar. Mas que eles tentaram, eles fizeram a parte deles, eles tentaram. E eu lembro que, na época, foi uma discussão bem pesada entre nós, e eu sou bem militante nesse sentido. Inclusive, esses dias eu participei de um fórum que eu fiz esse comentário quando eu recebi a arte, e a gente mudou a grade inteira do fórum por causa disso. E vou te falar, foi até... Depois eu recebi um agradecimento do pessoal da organização, falando, cara, obrigado por você ter levantado essa bandeira, porque a gente não tinha percebido isso. Muita gente está focado no conteúdo e esquece dessa questão. Eu falei, mas aí que dorme o problema, porque você está focado no conteúdo, mas está esquecendo que esse conteúdo não é a realidade do Brasil. Você está falando de um conteúdo onde a gente vai colocar 10 palestrantes brancos para falar para uma realidade que a população, mais da metade da população não é branca. Então, por que você esqueceu? Você não esqueceu, né? Você simplesmente não estava no teu radar. Você tem que começar a pensar com isso. E aí volta no que eu te falei antes, pensar com diversidade na partida, não é remediar a diversidade, né? O que muitas empresas fazem. E aí eu ia te perguntar isso. Porque só fazer um parêntese dentro disso que você está falando. Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, lá do grupo da parte de igualdade racial, e fazer um comentário dentro desse contexto que você comentou. As coisas são tão gritantes, tão absurdas, que até em eventos de diversidade, quando a gente recebe lá no grupo o cartaz das pessoas, até os eventos de diversidade, em grande maioria, não tem pessoas negras. Ou quando tem uma cota. Nos de diversidade, quer dizer, até exemplificando as próprias reuniões que a gente faz aqui diariamente. Olha, de 100 reuniões, eu digo para você, com pessoas de diversidade, tal, da área de diversidade, né, sustentabilidade, 2, 3 foram negras. Né? Então, é muito gritante assim, o descabimento dessa realidade, né, do quanto tem que se mudar, né? E engraçado, porque eu não acho que isso é levantar bandeira, eu não acho que isso é militância, isso é o básico. Isso é o que todo brasileiro deveria questionar, seja, como você falou, né, nos eventos, seja questionar nas empresas que trabalham, né? Quantos negros tem ali?
Quantos negros em cargos de liderança tem ali? Por quê? E questionar, inclusive, não vou nem falar pela questão social, pela questão financeira da própria empresa, comercial. Verdade. Você sabe que eu sempre falo, né? Uma das coisas que assim, você não consegue, muitas vezes as pessoas acham que, mas eu não influencio isso ou aquilo, né? Eu nasci desse jeito, daquele jeito. Mas quando você olha para baixo, você consegue mudar a realidade. Então, muitas vezes você chegou num cargo executivo e por seu mérito e tudo mais, e fala, legal, eu cheguei aqui pelo meu mérito, mas, gente, a gente consegue olhar para baixo e mudar para baixo. Por isso que volto a afirmar, a diversidade tem que sentar na pauta do executivo. A gente tem um grupo, depois eu vou convidar a Maria para participar, chama Sem Rótulos. Aliás, um abraço para o pessoal do Sem Rótulos, Mark Tawil está lá comigo, grande Andréa, Jacques Schwartz, todo mundo tá naquele grupo legal, André Santos, também famoso, aqui no LinkedIn, muita gente bacana, vou acabar não sendo justo, porque tem quase 100 pessoas no grupo, não vou lembrar de todo mundo. Mas é um grupo exatamente para a gente não rotular as pessoas, né? Então, assim, não interessa condição social, não interessa se tem deficiência, não interessa cor, é sem rótulos, aí a gente se apresenta. E é muito legal porque a gente acaba incentivando muito desse bate-papo de diversidade, puxado pelo Sem Rótulos aqui no LinkedIn, né? Então, um abraço para o pessoal do Sem Rótulos, lembrei deles agora. Maria, eu sei que a gente tem um vídeo seu aqui para passar, você quer comentar um pouquinho sobre ele antes da gente passar? Tá, eu falo sim, mas antes eu quero fazer um comentário sobre o que você falou, né? Que as pessoas falam da meritocracia, mas se eu conseguir, Gente, tem uma questão muito básica que é: como que a gente vai falar de meritocracia se as pessoas iniciam suas trajetórias de vida de formas tão discrepantes economicamente, educacionalmente, socialmente, né? Não que não tenha também seus méritos, mas a questão é, a gente não vive oportunidades iguais para as pessoas ou sequer parecidas para as pessoas. E quem está falando aqui não é nem uma mulher negra que não foi privilegiada, não, tá? Lá em Salvador, não sou rica, nunca fui rica, meus pais não eram ricos, enfim, mas eu sempre estudei em escola particular, né? Então, e quando eu estudava em escola particular, em Salvador, né, que é uma das cidades mais negras desse país, eu era a única, ou tinha só eu e mais uma, ou um, né? Então, é uma discrepância muito grande para a gente falar que eu consegui e tal. Porque assim, só a cor da pele, só a questão do fenótipo, já dá oportunidades diferentes para as pessoas. E vou até citar um exemplo pessoal. Eu fui fazer um teste para um filme em 2017, antes de começar a novela, e aí eu fui passando de fase, tal. E aí, no final, ficou entre eu e uma atriz branca. E o que aconteceu? O diretor optou pela atriz branca, porque, segundo ele, o tom da pele dela era mais comercial do que o meu, pelo fato dela ser branca. Não era que ela era mais conhecida, nada disso, tá? Era mais comercial pelo fato de ser branca. Quer dizer, o que contou não foi meu talento, meu esforço, né? Porque ainda tinha isso, o teste era em São Paulo, eu estava super sem grana, eu moro no Rio, tinha que investir, enfim. Nada disso contou. O que contou foi o tom da pele. Isso que eu passei, milhares de brasileiros passam todos os dias. Seja de forma direta, dita assim como foi dito, que na verdade ele nem falou para mim, falou para uma pessoa da produção, que por acaso era meu amigo e me contou, ou de forma indireta, pelo sobrenome, né? Pelo endereço. Então, tudo isso, todas essas questões fazem com que muitas pessoas não tenham as oportunidades que elas poderiam ter, né? E aí, indo para o vídeo que você comentou, daí também nasceu essa necessidade da Maria produtora, porque eu entendi o seguinte, porque assim, depois de você, por mais que você saiba que existe racismo, ouvir um negócio desse não é algo tão agradável, né? Depois de tantos anos de carreira e você se esforçando e tal. Então, aí foi que eu falei, gente, minha filha, você vai ter que empreender. Você não vai poder ficar só esperando te chamarem para poder fazer o teste, tal, para você passar, porque esse pensamento desse diretor não é só dele. Esse pensamento dele traduz o que pensa uma grande maioria, não só dos diretores de audiovisual, diretores de grandes empresas, enfim,
Então, você vai ter que empreender de alguma forma os seus projetos que você acredita. Então, daí nasceu, né, alguns dos projetos que a gente tem aí desenvolvendo, e a Maria produtora focada em produzir filmes, séries, conteúdos para mídias digitais e programas de letramento que dialogam sobre a pauta racial, sobre a questão da representatividade. E aí, um dos trabalhos, né, que a gente vem executando é esse vídeo, que vocês vão passar aí daqui a pouco, que foi um conteúdo em que a Intel e a Logitech queriam falar sobre algo que eles tinham, uma dor que eles tinham, que era o quê? Falar sobre negro e tecnologia, né? De ter negros, pessoas negras, gamers, criadores de conteúdos, dos mais diversos tipos de trabalho em relação à tecnologia e também das mais diversas vertentes para estarem falando sobre tecnologia. Porque a gente também vê essa ausência nesse setor. E daí nasceu a Tecnologia que Nos Transforma, que é uma série de conteúdos de 8 episódios, onde a Maria Gal entrevista esses jovens e que vai passar no YouTube da Intel. Então, é isso aí. Tem um teaser de 1 minutinho, pode soltar. Vamos soltar. Deixa eu trazer a gente de volta aqui para colocar o vídeo. Presta atenção aí, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos. Esse espaço é de alegria, de momentos importantes e felizes da vida de creators e gamers que usam a tecnologia para impactar. Com certeza, você vai sair daqui com muita inspiração. E nosso convidado especial de hoje é um creator de mão cheia e apresentador. Além do mais, é aficionado por quadrinhos e música. Pessoas trans negras chegam pra mim e falam assim: nossa, chefe, obrigada por você ser você e por você me inspirar. E quebrar um pouco essa expectativa e perspectiva que existe no Brasil hoje de que pobre favelado não tá fazendo tecnologia. Eu recebo muitos depoimentos de pessoas falando justamente isso, que se inspiram em mim. Bota o coração nisso, corre atrás, porque uma hora o sucesso vem, mano. Uma hora vai dar certo. Muito legal, hein? Muito bom. E como é que está esse projeto no dia a dia já, Maria? Assim, muitas empresas aderindo dessa forma de comunicação. Eu lembro de uma vez, agora não vou saber te precisar o ano, mas foi alguma palestra que eu assisti, inclusive da própria Nina, que ela falava assim que as empresas que não quisessem ser diversas pela hombridade, pelo conceito, né, pela ética, que fossem diversas ao menos pela questão comercial, porque o mercado é tão grande. Né? E, pô, se pense, né? Por que você está ignorando a maior fatia do mercado? E como é que tá esse projeto no dia de hoje? Então, esse projeto ele vai estrear dia 12 de julho no YouTube da Intel, né? E além dele, a gente tem aí o filme sobre a Carolina Maria de Jesus, que eu comentei, que inclusive as empresas que se interessarem em fazer parte, pode contactar para a gente mandar aí o projeto, né? Um projeto que pode ser patrocinado via lei de incentivo, e a gente tem dialogado, feito campanhas para as redes sociais, né? Porque tem uma coisa importante que as empresas também têm que compreender, que não adianta ter representatividade só na frente da tela, precisa também de representatividade fora da tela, atrás da tela, né? Então, por exemplo, a Tecnologia que Nos Transforma, a gente tem uma maioria ali de profissionais negros, edição, produção, roteirista, enfim. Então, é importante que tenha, senão fica meio de boca para fora, né? Que até eu, como atriz, já fiz campanhas que estava lá eu, que era a pessoa que ia ser que ia estar lá na tela, e a equipe toda atrás, branca, para falar sobre temas ligados à questão da representatividade. Enfim, então o que a gente tem feito é mostrando, conversando com as empresas sobre esses projetos, também falando sobre a importância dos programas de letramento interno que as empresas podem ter, né?
uma forma de letramento também, além das palestras, é também em formato de audiovisual, né? Como eu falei, faz parte da nossa cultura audiovisual, então nada melhor do que você ter ali os vídeos falando sobre temas ligados a essa questão, onde seus colaboradores podem assistir diversas vezes. E a gente também tem feito campanhas, né, para as redes sociais de outras marcas, enfim. Então, a gente está aí na luta, na busca de trazer aí mais representatividade no audiovisual e para as empresas, né, buscando sensibilizar cada vez mais sobre esse tema. Mas uma coisa que eu tenho sentido, que eu tenho achado interessante é isso, né, algumas das empresas que acolhem os nossos projetos, enfim, são empresas que, de alguma forma, estão, de fato, fazendo ações concretas em relação à representatividade. Isso é um dado bem importante. Não vou dizer que são todas, mas uma grande maioria. Então, isso é muito bom. Muito bom. Uma das temáticas que a gente traz aqui, né, que diversidade é chamar todo mundo para o baile, inclusão é todo mundo ter a oportunidade de dançar, né, chamar todo mundo para dançar. E tem uma diferença muito grande, né, entre essas duas coisas, principalmente quando a gente olha a nossa distribuição demográfica no Brasil, né, e os acessos, inclusive acho que foi um comentário de alguém da audiência, não me engano, da Marina, que falou aqui que o Brasil é um país onde a corrida já começa com uma desvantagem gigantesca, né, não adianta a gente achar que está todo mundo na mesma corrida quando um partiu 5 km para frente, ou quando uns estão correndo de carro e o outro a pé, não tem como, né, então a gente tem que arrumar o para trás e tudo mais. Deixa eu entrar no outro tema, Maria, se me permite, que eu acho que é interessante para a gente falar, aproveitar aqui que estamos na reta final da nossa live aqui, sobre a inclusão, né, das mulheres no ambiente de trabalho, né? A gente fala bastante disso aqui no Intalks, até mesmo lá na Rego, no Space, por exemplo, a minha folha de colaboradores é de 80% mulheres, né? Então a gente vive esse protagonismo feminino todos os dias, né? Então, cargo de gestão e tudo mais. Só que a gente sabe que não é muito a realidade das empresas, e a mulher tem trabalhado cada vez mais, né, em dupla, tripla jornada, conquistando o seu espaço. E essa pandemia trouxe, talvez, uma oportunidade sem igual para que as empresas olhassem para o papel da mãe, da mulher que está em casa, da mulher que tem os filhos, que muitas vezes carrega essa carga sozinha, né, da responsabilidade sobre as crianças, e viu que esse trabalho híbrido, essa questão dela ter proximidade, muitas vezes, que é um novo normal, né? Então, você acha que talvez essa pandemia, por gerar mais empatia, ela vai dar mais oportunidade para a mulher inserida no ambiente de trabalho e não ter aquele preconceito que a gente tinha antigo, né? De que, se engravidar vai ficar fora, ou que isso, aquilo. Como é que você acha que a mulher está se relacionando, como é que as empresas, estão se relacionando com as mulheres no ambiente de trabalho, quando a gente está pensando com a empatia no centro de tudo? Olha só, Thiago, o que eu tenho experienciado, assim, das nossas reuniões, enfim, com as empresas, é que sempre quando tem mulheres, e que é, de fato, uma maioria, né, sempre tem pelo menos, enfim, aliás, não vou nem dizer, tem muito mais mulheres do que homens, isso é um fato, mas aí eu tenho que puxar para essa questão racial, né, são mulheres brancas, ainda, né? Então, apenas, né? E muitas vezes. Então, ainda quando se fala sobre diversidade, ainda quando se traz mulheres, em sua grande maioria são brancas. Então, eu vejo que ainda tem muito para se questionar em relação a isso, até porque as mulheres negras as mulheres negras fazem parte do maior bloco populacional, que é 28%. Da população, né? E até nem vou falar muito longe, se você ligar a TV, por exemplo, você vai ver esse dado também. Você vai ver ali uma maioria, né, em alguns trabalhos, até uma maioria branca, uma maioria feminina, mas ainda assim de mulheres brancas. Então, o que eu percebo é que as empresas precisam não só ver essa questão da mulher, que é necessário, sim, mas também da mulher negra, porque estão excluindo aí a maior parcela populacional, seja nos cargos de liderança das grandes empresas, seja para mostrar, para fazerem suas campanhas, enfim. Então, eu vejo que a gente ainda tem muito a caminhar nessa questão, da questão da mulher negra, principalmente. Ela, ao mesmo tempo, né,
dados da violência doméstica das mulheres brancas abaixou, das mulheres negras aumentou. Quer dizer, a gente tem aí muitas questões em relação a essa fatia populacional, né, que precisa, de fato, de mudança. Muito bom. Obrigado pelo ponto de vista. Pessoal, a gente caminha aqui para a reta final da nossa live. Temos mais alguns minutos com a presença da Maria Gal aqui. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida que ela não respondeu ainda? Ela cobriu quase todas as perguntas de maneira preditiva, tá? Então, ela já respondeu antes de vocês perguntarem. Mas temos algumas interessantes aqui que eu vou trazer. Vai ter tua visão rápida, Maria. O Márcio Rocha traz aqui, assim, como é que você vê o empreendedorismo, né, negros ofertando produtos e serviços para médias e grandes empresas? Existe algum estudo nesse sentido? Olha, eu não sei se existe algum estudo nesse sentido. O que eu vejo é que, assim, o que tem surgido muito são de empresas parceiras, no sentido de fazer esse link, né, entre o pequeno empreendedor e as grandes empresas, como, por exemplo, muitas consultorias, né, como, vou até citar aqui o Integrarem. Então, eu vejo muito isso. Em relação percentual, realmente eu não sei dizer. O que eu posso afirmar é que, até por experiência própria, que até chegar nas grandes empresas é uma questão. Né? Você tem um network. Você tem um network, porque assim... Começar pelo network, você tem que chegar na pessoa certa da empresa. Não adianta mandar lá um e-mail do saque, do sei lá, né? Então, tudo isso vai distanciando, muitas vezes, da nossa realidade, né? Então, percentualmente, eu não sei dizer. O que eu tenho visto é isso, dessas consultorias que têm feito esse link entre esses pequenos empreendedores e as grandes empresas, né? Boa. Uma outra pergunta da nossa audiência aqui, interessante. Você acredita nesse formato de contratação às cegas, onde o candidato não é ouvido, nem visto, né? Ou ele tem a imagem e o som totalmente distorcido, de forma a não influenciar o contratante por a questão se ele é branco, se ele é homem, etc e tal? Ou você acha que isso acaba só potencializando, a pergunta é pegadinha mesmo, ou isso acaba só potencializando as diferenças e de oportunidade, uma vez que a pessoa mais bem preparada vai ser a pessoa que a gente já sabe, né, de uma elite XPTO. Como é que é a sua visão com relação a esse ponto? Olha só, minha visão, eu não sou, a princípio, eu não sou a favor, eu sou a favor de metas concretas em relação à porcentagem de profissionais negros. E vou citar um exemplo próprio também, né? Nos nossos projetos, 56% são de negros, 28% de mulheres negras. Então, assim, o que eu acredito é que tem que haver metas claras, objetivas, de quantos negros vamos ter em determinado ano, determinado momento, nos cargos de liderança dessas grandes empresas, né? As cegas, realmente, para mim, vai acabar trazendo a mesma realidade em muitos casos, né? Que é interessante comentar, né? Porque as empresas, algumas têm falado assim, de ter estagiários negros, tal, que é importante, obviamente que é importante, mas quanto tempo que esses estagiários vão realmente se sentir num ambiente em que eles podem continuar ali, progredir dentro daquela empresa, se eles não têm uma referência lá na cargo de liderança, né? Se não tem um programa de letramento interno dentro da empresa em relação à temática. Então, é delicado. Eu vejo realmente que tem que se... O melhor dos mundos, em todos os setores, são metas claras, objetivas, a quantidade de negros que tem que ter em determinados cargos de liderança, no caso das grandes empresas, ou até no audiovisual, né, nos filmes, nas séries, né, as ações afirmativas. Isso sim, assim, dessa forma, eu vejo que a gente pode, de fato, viver numa democracia, que o que a gente vive não é uma democracia. Infelizmente, dona Maria, infelizmente, mas cabe a nós mudarmos a realidade deste país, e para isso que o Intalks está aqui, para trazer essa palavra de diversidade, inclusão e de consciência empresarial, mais do que tudo, aqui para uma mídia que
tão pouco explora isso, que é o LinkedIn, né? Muita gente posta, muita coisa bonita, mas vamos vir aqui discutir, trazer a realidade para o dia a dia, ver como a gente pode mudar. Diversidade e inclusão é a realidade do país, para que a gente seja realmente democrático. Cabe a você que está do outro lado fazer a sua parte, não esperar que alguém faça a sua parte. Então é para isso que a gente está aqui. Ótimas palavras da Maria. Maria, se me permite, a gente caminha aqui para a reta final da nossa live. Deixa eu fazer 2 divulgações aqui, aí eu vou te passar para você fazer um wrap-up do seu conhecimento, aí, né, um fechamento, antes da gente encerrar aqui, que a gente está quase estourando o prazo. Então, deixa eu aproveitar para divulgar a live de amanhã, dia 7 de julho. Vou receber aqui o Guilherme Figueiras, né, ele que é gerente executivo da Michael Page. A gente vai falar do novo profissional pós-pandemia, na visão de uma das maiores empresas de headhunter, né, do mundo. Então, vai ser bem legal esse bate-papo amanhã com o Guilherme, mesmo horário, tá, pessoal? 11h30 da manhã. E eu queria aproveitar, para quem tiver ainda na possibilidade de ir numa banca hoje, olha só o que eu vou falar, nós estamos em pleno 2021, mundo digital, pandemia, mas quem quiser ir numa banca, a gente está lá no Caderno Empresas, da Valor Econômico, na capa do Caderno Empresas, hoje falando sobre como coworkings atraem o cliente tradicional do escritório corporativo. Uma página inteira com a gente lá, muito legal. Obrigado, pessoal do Valor Econômico, aí pelo destaque na reportagem. Foi muito, muito interessante essa matéria, contando um pouco da retomada dos espaços de trabalho. Maria, vamos passar agora para você fazer sua consideração final para a nossa audiência, aí, fazer uma chamada, quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Eu já mostrei o site, mas eu vou mostrar de novo, porque é muito bacana, da Maria aqui para vocês conhecerem. Então, site oficial mariagal.com.br. Você conhece todo o trabalho dela, conhece o trabalho da Maria, produtora, que é muito legal. Estava fuçando aqui um pouquinho enquanto a gente estava falando aqui, assim, conta bastante desse trabalho da produtora também, a trajetória, as palestras dela, tudo aqui. Então, mariagal.com.br. Você encontra ela no Instagram também, no LinkedIn, né? Omnichannel, a mulher está em todo lugar aqui, a gente consegue encontrar com a Maria Gal. Maria, considerações finais para a nossa audiência, então? Olha, como consideração final, eu quero compartilhar. Eu assisto muita coisa internacional, né? De filmes, séries, que tem ali o protagonismo negro. Então, eu quero compartilhar uma fala que eu achei muito interessante de um filme que fala sobre justiça racial. Mas eu vou, antes de falar, eu vou te fazer uma outra pergunta, e também para o seu público. Qual é o oposto da riqueza? O oposto da riqueza? Bom, se fosse pegar pela minha consciência, assim, pobreza. É a justiça. Justamente porque a gente vive numa realidade extremamente injusta socialmente, na questão racial. Então, é para a gente refletir. O oposto da riqueza não é a pobreza, é a justiça. E para isso, para que a gente viva, de fato, uma sociedade mais justa e igualitária para todos, nós, negros e pessoas brancas, precisam se tornar cada vez mais aliadas para que a gente possa, de fato, viver uma sociedade melhor para todos. Né? Eu sempre falo dos aliados, porque eu não vejo a possibilidade de mudança se a gente não tiver os aliados conscientes sobre a questão da representatividade e realizando ações concretas, né? Seja cobrando nas empresas em que trabalham, cadê os líderes negros das grandes empresas, como que a gente pode trazer, ou cobrando até nas escolas dos seus filhos, né? O que seus filhos estão estudando sobre a pauta da história negra no Brasil. Enfim, então, é isso. E aí, compartilhando de novo, quem quiser me seguir lá nas redes sociais, Maria Gal Real, no Instagram, né, e lá também, quem quiser mandar um e-mail, saber mais dos nossos projetos, sobre os programas de letramento, os projetos de audiovisual que a gente tem feito, e de até campanhas para as empresas, pode mandar lá um e-mail no Instagram e no site tem lá o e-mail, tem os contatos, enfim. E muito obrigada pela audiência e obrigada também pelo convite. Eu adorei, é sempre bom. Para mim, realmente é um tema extremamente importante, não só porque eu vivo na pele, mas também porque eu quero viver num país melhor. Eu acredito que boa parte desse país também quer viver num país melhor do que a gente vive hoje. E a gente não vai conseguir viver num país melhor se a gente, de fato, não agir já.
Com certeza. Muito obrigado, Maria, pela presença no Intalks, por compartilhar com a gente, né, sua história, seu trabalho. Parabéns pelo trabalho. São pessoas como você que mudam o mundo, né? Então, com certeza, tenho certeza que todo mundo que está na live acompanhando aqui já está seguindo, já tá engajado aí. O pessoal mandando bastante comentário aqui, que a mulher fora da curva, ela é mesmo, né? Dá para perceber, né? Já tem um gostinho de próxima live, volta Maria Gal, já vamos deixar agendado aqui para um Intalks 2 aí com a Maria, com certeza vai trazer bastante bate-papo legal. Olha só, a Lisandra mandando aqui, ó, adorou também pelas palavras diretas, assertivas, apoiando e lutando pelos direitos de igualdade. Muito obrigado aí, Lisandra, pelos comentários. Jaqueline mandando aqui, mulher incrível. Isso aí, gente, gostou da live? Gostou do conteúdo? Deixa seu comentário. A gente vai passar aqui durante o vídeo de encerramento, lembrando a todos que esse conteúdo que a gente gerou agora fica disponível no mesmo link, tanto no LinkedIn quanto no YouTube. Você pode assistir depois, pode compartilhar depois, né? Então, se chegou, pegou no meio do caminho, não tem problema, pode voltar e assistir. Assim que a gente encerrar no ao vivo, ele vai estar disponível. Vamos compartilhar para chegar em mais pessoas e levar um pouquinho mais, né, de diversidade, inclusão e justiça, né, para dentro da casa das pessoas nesse período. Maria, muito obrigado, então, pela presença. Já fica aqui o convite para uma live 2. Vamos, estamos juntos. Muito obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, gente.